Olá, boa noite, sejam bem-vindos, David, Yasmin, Milene. Então, essa é a nossa disciplina de operações unitárias, nossa última aula antes do fechamento de AP1. Então, semana que vem vai ser uma semana dedicada para vocês estarem fazendo aí a objetiva, que ela já é uma prévia do que vocês vão ter lá na frente quando vocês forem fazer a AS, né? Então, assim, a disciplina ela tem um banco de questões. Tá? Hoje o banco de questões deve estar em torno de umas 100 questões. Tá? E daí, de forma randômica, o sistema escolhe 10 questões para estarem acontecendo essas questões. Em AP1, daí pegamos capítulo 1, 2 e 3, AP2, capítulos 4, 5, 6, e a S daí pega dos 6 capítulos, né? Mas as questões que vocês vão ver semana que vem vão ser muito semelhantes àquelas que vocês vão também ter lá no final do semestre, quando vocês estiverem fazendo a avaliação semestral. Tá? Então, a intenção é que vocês, né, revisem, obviamente, os capítulos do livro, do nosso livro. É fundamental que vocês compreendam também que o conteúdo ele sai do livro, né? Obviamente, alguma interpretação vai ser sempre pedida ao aluno. Nós temos questões no banco de questões. Nós temos questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Em torno de 20% é difícil, 30% é média e 50% é fácil. Então, assim, o intuito é fazer com que o aluno consiga, né, atingindo a média em AP1, AP2, ele chega lá na AS relativamente tranquilo, né? Acertando as questões fáceis, ele consegue avançar. Até porque a categoria 17, assim como o EAD, modificou, né, a pontuação de AP1, AP2 e AS, né? A AP1 vale 2 pontos, a P2 vale 3 e a S vale 5, né? Que essa é a presencial que vocês fazem lá na UBRA. Por que eu digo isso? Porque nas presenciais que vocês fazem, a pontuação é diferente. Então, só para não criar uma confusão aí, né? E para que vocês fiquem, então, atentos a esse pequeno detalhe. Lembrando também que, como a gente passou por um momento de mudança de sistema, a gente hoje está trabalhando com Canvas, né? Pode ser que dê algum errinho aí na hora da publicação das notas, mas eu acredito que vocês já estão acompanhando, né, as notas dentro do Canvas. Depois que fecha o semestre, o professor faz o lançamento no web aluno, né, das notas. Então, eu acredito que aos poucos vocês também já estão se habituando e também compreendendo aonde buscar, né, as informações que são úteis, né, para vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e eu vou já, então, compartilhar aqui a telinha de hoje. Então, hoje vamos dar aí um feedback, então, das aulas anteriores, vamos fazer uma revisão, então, do nosso primeiro trimestre. Bom, na aula passada, eu tinha pedido, né, para vocês falarem sobre, responderem uma pergunta a respeito de uma aplicação prática do conteúdo que nós estamos vendo no capítulo 3, né, que é a perda de carga. Então, de uma forma, né, lúdica e objetivando também, auxiliá-los na compreensão, né, das aplicações práticas do que vocês veem na disciplina, eu
compartilhei esse trabalho, né, que foi um trabalho de conclusão de curso. Na época, ele era engenheiro mecânico e ele estava fazendo a engenharia química e ele fez, então, o trabalho de conclusão dele na... Pessoal, desculpa, tá? Minha cachorra, às vezes, ela perde a noção do perigo. Então, e ele trabalha numa petroquímica aqui no Rio Grande do Sul e ele fez, né, a modelagem da rede de distribuição desse monômero, do propeno, nessa central, então, petroquímica. Então, o Cícero Delfino de Carvalho fez esse trabalho. Então, na época, ele já era engenheiro mecânico, e daí, para concluir a engenharia química, ele fez esse belo trabalho aí. Tá? E daí eu fiz a seguinte pergunta para vocês, né? O que significa perda de carga em uma tubulação? Então, a Milene, ela está fazendo fenômenos de transporte comigo, e a gente fala um pouco desse tema dentro de fenômenos de transporte na disciplina de momento. Chegou a dar uma estudada no material ontem, Milene? Olha a pegadinha aí, ó. Oi? Só dei uma passada, professor, mas não parei para tipo, sentar e estudar e fazer meu resumo mesmo. Beleza, porque lá tinha bem certinho a resposta a esse questionamento, né? E ontem, foi quando eu preparei a aula de vocês de hoje, eu tinha visto, ninguém havia ainda respondido. Eu vou dar uma visitadinha aqui, vamos ver o que o pessoal respondeu. Se respondeu, né? O pessoal anda meio revoltos aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. TDE responde. Ixi, ninguém respondeu. Meu Deus do céu. Daí, David. Isso aí é em FT que você está mostrando? Não, estou mostrando aqui, ó. Em operações? Claro. Aonde que está isso? Para aí. Na aula passada. Socorro, Deus. Mas podem responder Para agora. Dá aula... tempo. Acho que é no... Não, hoje nós estamos na nona aula, tá? Essa aqui é a nona aula. Na aula 8? Na aula 8. Tá aqui, ó. TDE, responda. Daí estava aqui o TCC. Eu não tinha visto isso. Né? Eu não tinha visto, mas já respondo ali, então. Isso, é um fórum. Então, ao mesmo tempo que vocês já forem responder agora, enquanto vocês estão respondendo, eu já vou começar a dar umas dicas de resposta aí para vocês. Eu tenho certeza que vocês são muito, muito espertos aí, vão captar a mensagem. Então, assim, rapidamente olhando aqui. Então, o trabalho do Cícero, né, ele tinha um objetivo bem claro, né, bem definido, onde ele tinha que, literalmente, né, avaliar o quanto de perda ele tinha numa tubulação, até para entender se o diâmetro da tubulação que ele tinha, que ele, na época, tinha disponível, atenderia um aumento de demanda das empresas, né, que são abastecidas pela petroquímica de insumos básicos, que é aquela que recebe o nafta e transforma o nafta ali nos monômeros, eteno, né, propeno, butadieno e assim por diante. Então, ele focou no propeno. E dentro desse trabalho dele, né, vamos ver aqui ó, os objetivos, ele tinha bem claros os objetivos dele, né? Então, modelar a rede de distribuição, possibilitando avaliar as perdas de carga envolvidas nesse sistema. Então, ele avaliar o comportamento da pressão de fornecimento de propeno em cada um dos consumidores por diversos cenários de consumo. Então, ele simulou, e se o consumidor X
aumentar o consumo dele, porque é aquilo, né? A gente tem, numa petroquímica, um fluxo, entre aspas, contínuo, né? É óbvio que vão sofrer algumas oscilações, porque nem sempre a produção ela vai ser sempre de forma contínua. Então, existem alguns momentos que a gente vai ter um sistema que não vai ser permanente, né? Ele vai ter uma situação de não permanente, e nessa não permanente pode haver uma queda no consumo e daqui a pouco uma aceleração nesse consumo. Então, por isso que era importante ele avaliar picos, né, de consumo para identificar se esses picos poderiam, né, prejudicar dependendo de uma situação de maior consumo. Avaliar os impactos, né, nas demais plantas ligadas à rede quando há uma alteração repentina de consumo em determinado consumidor, né, identificando o limite de consumo seguro para cada planta, identificar a máxima vazão de consumo possível para um novo consumidor que será interligado ao sistema, sem que haja distúrbios de pressão para os demais que já operam hoje. Nesse caso, será adotada a premissa de que a vazão de consumo dos demais clientes será igual à média do consumo histórico, e disponibilizar o sistema modelado como uma ferramenta para avaliação de futuras redes. Então, ele usou um software que a empresa dispunha e conseguiu fazer essas entregas. Tá? Então, o trabalho dele é bem bacana, ele fala, né, bem de como funciona, né, os instrumentos para fazer essa avaliação e como a gente vai ter uma situação de perda de carga, né, então a gente vai acabar aplicando o teorema de Bernoulli. Né, e com base no teorema de Bernoulli, né, como ele identificou fluxos turbulentos, né, para esse insumo, né, ele aplicou, então, uma equação para fluxo turbulento, né, que é onde ele vai, então, evoluir, né, para a equação, né, de Darcy, que vai nos fornecer o quê? A perda de carga ao longo, né, do comprimento de uma tubulação, desde que esse tenha, então, um fluxo turbulento. Né? E aqui, ele trabalha exatamente com tudo que a gente vai ver, né, no capítulo 3, que a gente já viu no capítulo 3, e ainda a gente vai dar mais uma revisadinha nessas perdas de carga no capítulo 4, quando a gente for trabalhar no dimensionamento das bombas. Mas aqui é muito bacana porque a gente tem, então, esse acesso, e ele trabalhou muito bem a questão teórica. Por quê? Porque como ele utilizou um software, né, o software ele já tinha embarcado todo esse equacionamento matemático. Então, assim, ele acabou não precisando diretamente fazer a base de cálculos, né? Mas ele precisou fundamentar que a base de cálculo era com base nesse equacionamento aqui apresentado. Bom, e é bacana porque ele traz, inclusive, o que eu comentei para vocês, que a gente pode determinar o fator de atrito, né, utilizando, né, o diagrama de Moody, mas também nós podemos obter o fator de atrito através da formulação, de fórmulas, né? Mas foi como eu disse para vocês, por uma questão, né, de nós priorizarmos e ser comumente trabalhado em questões da Petrobras, porque eu sempre procuro preparar o aluno com questões da Petrobras, né, com foco num concurso que vocês venham fazer. Então, por exemplo, padrão Petrobras é utilizar o diagrama de Moody, né? Muito embora a gente saiba que as fórmulas elas vão ajudar muito, mas a interpretação do diagrama é fundamental, né? Por exemplo, lembra que nós falamos na aula passada, que conforme a rugosidade da parede do tubo,
nós vamos ter o quê? Uma maior ou menor adesão, entre aspas, ou seja, um maior atrito do fluido com as paredes. Então, a gente percebe, né, que quanto maior for, né, que a gente tem vários valores pré-definidos, e para cada um desses valores... Pessoal, vocês conseguem enxergar bem a minha tela? Com esse zoom ficou melhor. Tá. Sim, tá bom. Vocês sabem, né, que vocês podem clicar na tela e aumentar a tela, né? Vocês sabem disso, né? O Google Meet, ele permite isso. Então, se Sim, senhor. Dar um zoom também ajuda, né? Mas olha aqui, se vocês olharem, nós temos a rugosidade relativa. Se vocês verem, tem várias linhas, ó. Para cada rugosidade tem uma linha. Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, se tu tiver uma tubulação de concreto, vai ter uma rugosidade relativa, tá? Que vai ser equivalente a um valor determinado aqui. Já é uma tubulação lisa, de vidro, por exemplo. Então, a gente pega... tem empresas, né, por exemplo, que trabalham com materiais extremamente corrosivos, como ácido sulfúrico, que tem plantas onde a tubulação é de vidro, né? Então, a gente vai ter uma rugosidade relativa extremamente baixa, né, aqui embaixo. E daí, se vocês seguirem essa linha, o que vocês percebem? Né? Aqui nós temos a rugosidade, certo? Em cada uma dessas linhas. Na parte de baixo, nós temos o número de Reynolds. Mas o que nós queremos saber com o diagrama de Moody é o fator de atrito. Porque é com o fator de atrito que nós vamos determinar, né, a perda de carga. Então, o que a gente percebe? Que quanto maior for o número de Reynolds, ou seja, mais turbulento for o fluxo do fluido dentro da tubulação, menor será o fator de atrito. Por quê? Porque o fator de atrito é diretamente, né, é inversamente proporcional ao número de Reynolds. Ou seja, quanto maior o fator de atrito, né, maior vai ser o número de Reynolds. Então, para que a gente tenha um fator de atrito baixo, a gente teria que trabalhar com um fluxo mais turbulento possível. Né? Então, dois fatores vão afetar o fator de atrito. Um deles é a rugosidade e outro é o número de Reynolds, tá? Então, isso é trazido, então, e aqui, por exemplo, tem como é que se determina a rugosidade relativa, dependendo dos materiais, né? Então, tem cada definição. Então, é um material bem bacana que vem complementar o material que o professor trouxe para vocês, com uma aplicação prática, que é o mais bacana, né? Que mostra, né, como é que ele fez lá o estudo das tubulações, obviamente, que ele teve que medir a distância do bombeamento até a curva, ver o número de curva, porque tudo isso aqui entra, como vocês bem viram já, todos... quantas curvas? É uma curva, é um joelho, o diâmetro da tubulação. Então, literalmente, ele teve que ir a campo, avaliar as tubulações, definir os diâmetros das tubulações para poder, então, de fato, ter uma modelagem mais próxima possível da realidade que ele encontra, né? Então, todo estudo que foi feito aqui, como é que ele buscou o histórico de consumo, né, sendo avaliado toneladas hora, né, para cada um dos seus clientes, digamos assim. Né? Aqui foi o Finas que ele utilizou como software, ele mostra como é que funciona. Então, foi um trabalho bem rico, e volto de novo a dizer, né? Ó,
olha só o visual que ele tem, né, do Fines, mostrando as vazões, mostrando a bomba, mostrando a tubulação. Olha que bacana, né? Tudo isso aqui a gente está vendo, né, calculando, e dá para a gente ter essa percepção, então, esse entendimento, né, de como que seria uma situação real, certo? Aqui as simulações de cenário que ele fez, olha só, a visão do software, né, como é que ele iria enxergar, né, que literalmente, uma vez montado o sistema, ele mudava as condições aqui, mudava as condições em cada um dos seus pontos. Então, trabalho bem bacana. Os resultados, obviamente, né? E assim por diante. Então, é um trabalho com 70 e poucas páginas aí, mas é que ele vem a ajudar vocês a compreender, mas onde é que eu vou aplicar esse conteúdo? Aqui é um exemplo, né? Um dos exemplos. Né? Mas eu dei tempo para vocês, eu dei tempo, e agora eu quero ver, né, como é que foram as respostas aqui. Alguém respondeu? Eu não respondi ainda. Vocês são lentos, Tchê. Não, calma. Eu estava analisando todos o que o senhor estava falando. Todas as possibilidades. Então tá, então eu espero que vocês respondam até o final da noite, tá? Até a meia-noite? Tá bom. Ó, já vou dar umas dicas, né? Então, o que é a perda de carga? A perda de carga em um conduto, né? Ela é dividida em perda de carga distribuída e perda de carga localizada. São essas duas as formas que a gente vai avaliar, a distribuída e a localizada. A distribuída está relacionada com a perda de carga por atrito, calculada para o comprimento do conduto. Então, essa que a gente vai precisar do fator de atrito, né, pelo diagrama de Moody, aquela ali vai ser a distribuída, que ela leva em consideração a rugosidade do material, né, a velocidade com que o fluido passa ali para a gente determinar o número de Reynolds e o comprimento da tubulação. Já as perdas, né, de cargas localizadas, essas vão estar diretamente alinhadas com os acessórios presentes na instalação. Então, válvula, redução, curva, cotovelo, expansão, contração. Então, a válvula localizada são os acessórios. Tá? Tem uma válvula gaveta, tem uma válvula esfera, tem uma redução, tem um instrumento, né, que vai restringir o fluxo de alguma forma. Tudo isso vai oferecer uma perda de carga que nós vamos chamar de localizada. E a distribuída é aquela que vai ser referente à tubulação em si, o comprimento da tubulação e a rugosidade que essa tubulação vai oferecer para o fluido. Então, quando um determinado tipo de fluido escoa em um ponto a outro de uma tubulação, sempre haverá uma perda de energia que nós vamos denominar de perda de carga. Então, a perda de carga nada mais é do que o fluido, para se deslocar de um ponto ao outro, ele vai precisar de uma diferença, né, potencial. Ou seja, ele precisa de energia para poder fluir. Né? E como é que tu gera essa energia? Daí tu tem várias formas. A mais comum, quando os fluidos são líquidos, tu utiliza o quê? Um instrumento chamado bomba. Se o fluido é gasoso, tu pode usar, então, um compressor, né? Tu pode usar um sistema que vai, então, gerar energia para esse fluido. Normalmente, essa energia ela vai ser medida na forma de pressão. Tá? Então, essa perda de energia é devido ao atrito existente entre o fluido e as paredes internas do duto, e também à turbulência interna. Já, né, dentro
né, de uma avaliação específica da perda de carga localizada, o que a gente vai ter que identificar, né? Que além da perda de atrito além da perda de carga por atrito, calculada com o comprimento da tubulação, né, as perdas localizadas elas vão ser devido a fatores como entradas e saída de tubo, expansão, contração brusca, curvas, cotovelos, outros acessórios, válvulas abertas, parcialmente fechadas, expansões, contrações graduais. Então, vejam, no próprio trabalho já tem a resposta que vocês poderiam apresentar no trabalhinho ali, no TDE, apresentar. Então, os alunos que estão ligados aí, espero que participem lá do nosso fórum de teste hoje. Okay? Pode deixar que eu coloco lá depois. Só, esse fórum, ele é tão bacana, diferente do outro. O outro, ele até possibilitava tu colar alguma figura, mas ele às vezes tinha alguma limitação. Mas, por exemplo, você pode dar um print dessa página aqui e colar lá, ele vai dar a resposta. Claro que eu vou ver que vocês copiaram da minha resposta, mas é melhor que nada, né? Da sua resposta? Tô brincando. Ó, tomei uma água até para dar tempo para vocês darem o print aí. Bom, outro TDE preparatório, que esse é muito importante, tá, pessoal? Porque assim, ó, o que acontece? Aqui eu dei o print errado. Esse outro TDE, ele é para vocês, assim, volto de novo a dizer, tá? Vocês precisam, tá, ler os capítulos. Tá? Vai ser extremamente difícil vocês fazerem objetiva sem vocês minimamente buscarem a leitura do livro, né? Buscarem uma hora ali, 2, 3 horas de estudo, refazendo os exercícios, para que, na hora que as questões aparecerem, você lembrar, pô, esse aqui estava lá no capítulo 1, esse estava no capítulo 2, capítulo 3. Então, vai ajudar a refrescar a memória. E o resumo que você fizer, você pode ter ele impresso, né? Talvez isso vai te ajudar a refrescar a tua memória depois. Por quê? Porque é intenção que durante a realização da objetiva que vocês vão estar fazendo em casa, vocês não consigam mudar a tela. Uma vez aberta a prova, vocês não conseguem mudar a tela. Vocês vão trabalhar com a tela fechada. Vocês vão querer sair, mas ele não vai permitir, a não ser que vocês entreguem a avaliação, daí ele libera o fluxo. Só que daí você não pôde, né, de fato, fazer a prova a contento. Então, é muito importante que vocês façam essa sinopse, detalhem bem, não é necessário, né, vocês se prenderem a número de páginas, não. O importante é esse autoestudo, esse detalhamento, essa compreensão mais ampla do que vai cair. Então, o que nós vimos lá no capítulo 1? Sólidos particulados, propriedades e escoamento de sólidos particulados. Então, aqui a gente teve uma visão bem ampla, né, da matéria base de muita indústria química, né, que são substâncias no seu estado sólido. E essas substâncias, elas vão apresentar características, dependendo, obviamente, da composição desse material. Então, a gente viu algumas técnicas para caracterização dessas partículas sólidas. E também vimos que partículas sólidas também são transportadas, ou seja, elas
passam por operações unitárias, sejam de transporte, sejam, né, de aumento de área de contato por meio de operações unitárias, que a gente vai complementar daí no capítulo 2, né? Mas o capítulo 1 ele foi muito mais de caracterização, para entender, então a granulometria é algo interessante, né, para nós sabermos no material. Como que a gente faz isso? A massa específica é algo característico, é algo interessante, porque essas avaliações prévias, elas vão servir como base de intelectual para que vocês compreendam o funcionamento dos equipamentos. Por exemplo, eu tenho partículas que eu preciso separar do ar. Por quê? Porque eu fui contratado para eliminar o particulado, né, de uma caldeira que queima casca de arroz. Então, ela queima a casca de arroz e a caldeira, como ela tem, né, velocidade, tem a ventoinha que faz o quê? Que puxa, né, que puxa o ar para que o ar, então, venha, entre dentro da caldeira e ative a chama. Por quê? Porque o que é uma caldeira, né, que vai gerar vapor, por exemplo, ou que vai aquecer um fluido? A caldeira, ela nada mais recebe um fluido inflamável, né? Esse fluido, para queimar, para que tenha uma queima completa, esse fluido precisa do oxigênio. E quando a gente tem um grande volume de fluido inflamável, para que eu tenha, então, uma queima completa, eu vou também precisar de um grande volume de oxigênio. Então, esse meu equipamento, ele acaba promovendo um fluxo de entrada de ar muito grande. Só que, junto com esse fluxo de ar, uma vez ocorrida a combustão, dependendo do tipo de material que queima, ele vai gerar resíduos sólidos. Professor, mas a gente queima gás natural. Bom, gás natural, se a queima for completa, gera fuligem praticamente zero, né? Mas, se tu não fizer bem a regulagem do combustível com oxigênio, tu gera fuligem, que também é partícula, só que não é uma partícula mineral que a gente vai ter, por exemplo, num carvão. Se tu moe o carvão e vai queimar o carvão, por exemplo, esse carvão, o carbono queima, mas ali se tu tem 30%, 40% de cinza, esse material inorgânico ele não vai queimar. E ele vai ser arrastado junto com o ar. Só que o ser ou não arrastado depende da velocidade terminal. E isso a gente viu, né? No capítulo 1, fizemos exercício para o cálculo da velocidade terminal. Então, uma vez tendo esse entendimento, né, do que é um sólido particulado e qual é o tipo de comportamento que ele tem, de que maneira ele vai, né, se comportar, nós, então, entramos no capítulo 2, que daí ele vai falar como que eu vou, por exemplo, diminuir o tamanho de uma partícula. Por quê? Por exemplo, eu preciso de negro de fumo. O que é negro de fumo? Bom, negro de fumo é uma matéria-prima utilizada para dar carga, né, para reforçar uma mistura de uma borracha. Então, pega o SBR, estireno butadieno, um tipo de borracha, incorpora ali 80, 100 partes de negro de fumo a essa borracha, e essa borracha ela adquire uma coloração preta, escura, característica do negro de fumo, mas que tem uma função reforçante. Então, por que o pneu é preto?
porque ele tem muito negro de fumo, que tem essa função reforçante. Que a borracha, aqui, a gente pega a borracha apagar, se a gente esfrega a borracha apagar, ela facilmente vai se desfazendo. Agora, se eu coloco reforço nessa borracha, eu deixo ela dura, que eu posso esfregar ela, ela vai gastar, mas ela demora muito mais para gastar, por conta desse reforço. Mas, onde é que eu quero chegar? Que para mim ter essa incorporação da melhor forma possível, o negro de fumo ele precisa ter um tamanho de partícula ideal. E se eu não tenho o tamanho ideal, como é que eu faço para deixar no tamanho ideal? Eu uso uma operação unitária. Por exemplo, a moagem. Então, quando eu moo, essa moagem vai fazer o quê? Vai fazer com que esse material, então, diminua o seu tamanho. E a gente viu no capítulo 2 que também tem diferentes tipos de moinhos. Por quê? Porque, dependendo da característica do material, esse material, por exemplo, ele pode ser um material com uma dureza mais elevada ou uma dureza menos elevada. Além da dureza, ele também pode ter uma outra característica que pode ser associada à elasticidade dele, ao formato dele. Ele é rico em fibras. Então, dependendo do tipo do material, tu não vai conseguir usar um tipo de moinho único. Então, tu vai ter moinhos que vão bater na partícula e a ruptura da partícula se dá por choque. Já vão ter outros que a ruptura do material vai se dar por rasgamento, literalmente vai rasgar. Então, tu vai ter um moinho de facas, né? Tem outros que vai ser o quê? O atrito, tu vai fazer um atrito, tu vai macerar o material. Mas é aquilo, tudo vai depender do tipo de material sólido. E cada moinho vai ter um mecanismo de ação. E esse mecanismo, ele vai ser baseado no choque, vai ser baseado no rasgo, né? Vai ser baseado, né, na maceração, ou seja, na compressão do material com uma superfície mais dura. E daí, né, além de nós vermos técnicas de operações para aumentar o tamanho, aumentar a área de contato da partícula, porque quando a gente diminui o tamanho, quando a gente faz a moagem, a gente multiplica a área, né, da partícula. Por quê? Porque tu tinha ali uma partícula dessa aqui, se tu quebra ela em 2, tu dobrou a área dela, né, em 3 e assim por diante. E a área de contato ela é muito importante quando a gente fala de reações químicas, né? Quanto mais moído for o material, maior vai ser a velocidade de reação. Um exemplo disso, né, vocês devem ter feito lá no ensino médio, no ensino fundamental, o professor levava um sorrisal inteiro e um sorrisal moído. Botava o sorrisal no copo, qual deles, né, efervescia de uma forma mais rápida? Aquele que estava moído, né? Por quê? Porque ele tinha todas as partículas iam ter contato com a água em todas as suas faces, enquanto aquela bolacha só ia ter nas duas faces, né, e nas laterais. Também vimos que o moinho ele vai bater, ele vai moer, mas quem vai fazer a seleção dele vai ser as peneiras. Então, a peneira é o ato onde, né, a partícula que tiver o tamanho inferior ao orifício da tela vai passar. Se ela for maior que o orifício da tela, ela vai bater e vai ficar. Então, a tela ela é muito importante na seletividade do tamanho da partícula. Porém, a tela
ela seleciona partículas maiores do que o orifício da tela. Mas se ela for muito menor que o orifício da tela, ela vai passar, assim como aquela que for um pouco menor que o orifício da tela. Então, para que tu tenha uma seletividade, um acerto maior na distribuição do tamanho da partícula, tu vai precisar ter, né, um aparato que garanta que tu tem um tamanho de tela aqui, outro tamanho de tela, e o que está retido no meio é, de fato, um tamanho de partícula médio entre o tamanho do orifício dessas duas telas. Também no capítulo 2 nós vimos, então, aquelas técnicas. Porque, por exemplo, quando tu faz a moagem do material, né, por exemplo, ali vamos pegar uma termoelétrica que utiliza carvão, né, para gerar energia térmica, e essa energia térmica vai ser absorvida pela água. Quando a água, então, absorve a energia térmica, ela muda de estado. Então, ela, ao mudar de estado, ela vai absorver uma grande energia, né? E essa energia, na forma de vapor, né, de pressão e de velocidade, vai fazer com que uma turbina gire, né? E o número de ciclos que essa turbina vai dar, né, vai ser convertido, então, numa energia utilizável, uma energia elétrica, uma energia mecânica, né, movimento mecânico. Teve muitas usinas de açúcar e álcool que eu trabalhava, que o movimento que um motor faz, né, um induzido de um motor faz muito facilmente. Tu tem o induzido do motor e dentro tu tem o eixo. Então, ali a energia elétrica imanta aquele sistema e faz com que o eixo gire. Mas tu pode fazer com que esse eixo gire também passando vapor. Tudo depende da maneira, do mecanismo que tu vai utilizar para isso, né? Mas então, esse carvão, ao sofrer essa queima, né, ele gerou essas partículas. E essas partículas não podem ser lançadas na atmosfera. Então, tu vai precisar de sistemas para retenção dessas partículas. O próprio moinho, como ele gira, ele acaba incorporando o ar também, né? O próprio giro dele é que nem quando tu está com calor, né? Tu fica abanando algo, tu percebe o quê? Que o ar ele se desloca. Então, qualquer coisa que estiver em movimento vai acabar, né? Porque está se movimentando no ar, né? Vai acabar promovendo um deslocamento de ar, né? E isso é muito comum nos moinhos. Por quê? Porque tu quer que o moinho seja alimentado, e essa alimentação se dá por uma depressão que o próprio moinho gera. Então, nesse ato de tu puxar ar com partículas, tu vai ter que depois promover essa separação da partícula do ar. E daí tu vai utilizar câmeras gravitacionais, elutriadores, ciclones, centrífugas, caixas de manga, que vão ser tudo equipamentos, né, que estão diretamente ligados à operação unitária de quê? De retenção de partícula, de separação de partícula por diferentes tamanhos. Então, além de nós vermos toda essa teoria no capítulo 1 e 2, que eu estou apresentando para vocês, nós também, né, tivemos ideia de como nós fazemos para dimensionar esses equipamentos, né? Então, a gente viu, por exemplo, no elutriador, que uma das coisas que a gente precisa saber sobre a partícula é o quê? Nós precisamos saber a V. Deixa eu ver se não caiu a internet. A gente está aqui. Eu só não queria errar. Não, mas o
faz parte? Velocidade, qual delas? Velocidade Permanente. Não. Terminal. Terminal da partícula. Então, o que é a velocidade terminal? É aquela velocidade que a partícula vai cair sob a ação da gravidade. Para que eu possa carregar, ó, essa partícula caiu. Por que ela caiu? Porque o ar não está tendo velocidade suficiente para reter essa partícula. Agora, se a velocidade de caída é 10 metros por segundo, por exemplo, então, se eu tiver um vento, um ar a 10 metros por segundo também, o que vai acontecer com essa partícula? Ela vai ficar flutuando. Agora, se eu tiver 12 metros por segundo, o que vai acontecer com essa partícula? Em vez de ela descer, ela vai subir. É óbvio que a esfericidade da partícula, ou seja, a morfologia da partícula vai interferir, por isso que vocês fizeram tantos cálculos, vocês fizeram exercícios. Se eu tiver uma esfericidade, o comportamento é um. Se ela for mais achatada, ou seja, uma esfericidade 0,5, por exemplo, já é outro comportamento que a partícula vai ter, né? E isso, obviamente, que vai influenciar na velocidade. Ou seja, quanto mais atrito a partícula tiver com o ar, maior vai ser a resistência dela para ela cair. Ou seja, automaticamente a sua velocidade terminal acaba sendo menor. Então, se a gente tiver duas partículas com a mesma massa específica, com o mesmo diâmetro, mas uma é que nem uma folha e a outra é que nem uma esferinha, qual das duas vai cair mais rápido? As duas têm a mesma massa, qual vai cair mais rápido? Aquela que tiver menor resistência do ar, né? É que nem tu pega duas folhas, uma tua massa, a outra tu deixa inteira e larga. Qual que vai cair mais rápido? A amassada. Mas é o mesmo material, é a mesma massa, mas tu tem superfícies de contato diferentes, né? Daí é uma questão aerodinâmica. Então, isso também vai influenciar e isso também faz parte da análise do dimensionamento deste equipamento. E, por fim, nós, então, apresentamos a vocês uma introdução à forma com que os fluidos vão se deslocar nas indústrias. Então, eles vão se deslocar, eles vão se movimentar de um ponto ao outro por meio do quê? Por meio de tubulações. Então, a gente viu que, dependendo do tipo de material, vai exigir um determinado tipo de tubulação. E tudo isso vai influenciar. Por quê? Porque se tu tiver um material que é extremamente corrosivo, eu não posso colocar ele numa tubulação que não tenha uma proteção anticorrosiva, né? Que ela não tenha uma nobreza suficiente para sustentar, digamos assim, para conter aquele material, né? Por quê? Tu precisa ter uma tubulação que, de fato, conduza o fluido e que não haja vazamentos. Esse que é o foco. E dentro do entendimento de que a tubulação é o meio por onde o fluido vai se deslocar, seja ele gás, seja ele líquido, e até mesmo as partículas, elas vão ter um comportamento de fluido. Por exemplo, as esferas de polietileno, de polipropileno na indústria, elas são transportadas por fluxo de ar, por ar pneumático. Pode ser por esteira também? Pode, mas se utiliza muito o ar, né? Por quê? O que tu precisa saber para poder usar o ar? Tu precisa saber a velocidade terminal da partícula. Porque se tu tiver um fluxo de ar baixo, tu vai conseguir deslocar essa partícula de um lado para o outro? Não, né? Então, tudo isso está dentro do que a gente viu lá no capítulo 2. E essa tubulação, ela interage com o material.
essa tubulação, ela não, além do material poder corroer essa tubulação, aumentando o seu desgaste, diminuindo sua vida útil, esse fluido também vai interagir com essa tubulação. De que maneira? O que acontece com o fluido quando ele se desloca dentro da tubulação? Ele sofre alguma perda, pessoal? Não. Não, ao meu ver, não. Ele não sofre perda nenhuma. Ele não perde energia ao ser transportado de um lado para o outro dentro de tubulação? Perde. E como é que a gente chama, né, essa perda de energia? Por causa das paredes, ele vai estar indo. Perda de Carga. carga, exatamente. E essa perda de carga vai depender, obviamente, né, do tipo de quê? Do tipo de tubulação, né, da ranhura dessa tubulação, da rugosidade, que foi tudo que a gente já viu, né? E essa resistência do fluido dentro dessa tubulação vai, consequentemente, né, gerar, né, esse problema, né, que é o que a gente vai caracterizar como perda de carga. E aquilo, uma perda de carga é uma energia perdida. Isso quer dizer o quê? Que tu vai ter que ter uma bomba maior que tenha mais força para poder mandar o fluido do ponto A ao ponto B. Então, se eu tenho uma tubulação de aço com diâmetro X, eu tenho uma tubulação de plástico com diâmetro X, e eu tenho uma tubulação de concreto com diâmetro X. Veja, as três tubulações têm o mesmo diâmetro. O que está mudando de uma tubulação para outra? O material. Dependendo do material, eu vou ter o quê? Uma rugosidade diferente. Então, qual das três tubulações vai me oferecer maior resistência para o fluido? Aquela que for mais rugosa. Então, a de concreto vai ser a que vai oferecer mais, depois vai ser a de ferro e, por último, vai ser a de plástico. A de plástico vai oferecer a menor resistência. Ah, mas então eu vou sempre usar a de plástico. E se tu tiver que carregar vapor a 130, 140 graus? O plástico não vai resistir, então tu vai precisar de um outro tipo de material. Então, é dentro dessa linha que a gente trabalha o capítulo 3, para que você, como engenheiro químico, tenha esse entendimento, essa percepção que essa decisão quem toma é você como engenheiro. E que todas as curvas, todo o trajeto que tu vai ter que realizar para que o fluido chegue do ponto A ao ponto B, ele vai precisar passar por acessórios, por válvulas. E o que é esses acessórios? O que são essas válvulas, né? Vão ser todos aqueles utensílios que tu vai utilizar, por exemplo, para fazer uma curva de 90 graus, de 45, para fazer uma redução no diâmetro da tubulação, né? Para impedir que o fluxo retorne no sentido contrário, né? Daí tu bota uma válvula de retenção e assim por diante, tá? E daí aqui, além da leitura do capítulo 3, eu dei um material complementar para vocês, que o objetivo é o quê? O objetivo é que, com esse material complementar, vocês possam, como futuros engenheiros químicos, terem uma fonte de pesquisa além do que vocês viram no livro. Ah, professor, mas vai cair na prova aquele material? Não, não é que ele vai cair na prova, mas a leitura complementar dele vai te tornar um profissional melhor. Automaticamente vai te ajudar a compreender melhor o assunto. Por quê? Porque tu teve uma amplitude da tua visão. A visão dos capítulos, ela é uma visão, digamos assim, mínima necessária para um engenheiro químico, tá? Suficiente para a aprovação na disciplina? Sim, mas não suficiente para a formação de um profissional engenheiro químico, né?
Então, é esse que é o intuito, né? Fazer com que vocês tenham essa visão de que a gente trabalha o feijão com arroz, mas para que você se torne um profissional melhor, vocês vão precisar, né, dar uma complementada nesse cardápio, né? Ou seja, colocar outros ingredientes para melhorar a atratividade de vocês como profissionais para o mercado. Então, como é que vai funcionar a nossa avaliação? Ela vai abrir no dia 29/4 e vai terminar no dia 3/5. Mas atenção, pessoal, vocês não vão ter todos esses dias livres. Ah, hoje eu vou fazer a questão 1, amanhã eu vou fazer a questão 2, depois de amanhã eu vou fazer... Não. Quando vocês abrirem a prova, vocês têm 3 horas para realizar ela. Então, não tem a opção de tu parar. Certo? Então, semana que vem não haverá esse encontro. Por quê? Porque aquele aluno que, né, não tem tempo, porque, professor, eu faço outras cadeiras, eu trabalho, eu tenho compromissos, ele possa usar as 3 horas do dia de hoje, por exemplo, da terça-feira, para poder, então, realizar a avaliação. E qualquer dúvida, vocês sabem, vocês podem usar o chat lá, podem questionar. Exemplo do que aconteceu no relatório virtual, né? Eu botei uma pegadinha, daí teve uma aluna que se ligou na pegadinha, fez a pergunta e ajudou toda a turma, né? Então, podem fazer uso sem problema nenhum. Se tiver alguma pegadinha, eu colocarei lá. Se eu achar ela, é claro. Então, tá. E seria isso, meus amigos. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Ainda a gente tem aí mais 15 minutos de aula ainda, mas a ideia de hoje era dar uma visão geral para vocês de tudo que a gente viu, tentar apresentar de uma maneira bem clara e compreensível da importância de cada um desses capítulos na composição da disciplina e de que maneira isso vai ajudar vocês a se tornar aí um profissional melhor. Bom, eu vou fazer assim, eu vou parar por aqui a gravação e depois, então, a gente abre aí para dúvidas particulares.